Então, pessoal, dando sequência nessa análise, né, que nós estamos fazendo sobre a conclusão védica, como eu disse no último vídeo, o processo da criação, da manifestação, não necessariamente se trata de um princípio de criação, mas de expansão. As almas, de acordo com as explicações védicas, são eternas, sempre existiram. Mas isso não significa necessariamente que elas sempre existiram no seu estado consciente, ok? Sempre existiram como parte integrante do ser existente, Deus. No momento em que o Senhor expande, no momento como o Avatar Chaitanya Mahaprabhu, em uma das suas conversas com um dos seus aprendizes, chamado Sanatana Goswami, ele mencionou que quando, no processo de expansão da manifestação da entidade viva, ele comentou que quando o Senhor Supremo desejou ser muitos, na fragmentação, no princípio da fragmentação, quando ele desejou ser muitos, então ele manifestou a entidade vivente, ok? Na verdade, é quando ele deseja se expandir, o que seria o equivalente da ideia da criação, não é necessariamente a criação, ou seja, a entidade viva não passa a existir a partir do momento em que o Senhor Supremo decide, vou criar as entidades viventes, mas essas entidades vivas elas já existem como partes integrantes de Deus, porque todas as suas manifestações são eternas, todas as energias do Senhor Supremo são eternas, o princípio de eternidade, aí vale também a lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, não é? Tudo é eterno, na verdade, porque só existe uma coisa, o absoluto, a suprema verdade absoluta, e a suprema verdade absoluta é eterna. Todas as suas manifestações são eternas, ocorrem transformações dessas manifestações, mas todas são eternas. E a alma também é eterna. Portanto, o processo em que o Senhor expande a entidade vivente é chamado o princípio de expansão da entidade viva, não é? O que nós entendemos como criação. No nosso nível de, enquanto nós estamos tentando compreender o processo, analisamos isso como processo de criação, mas na verdade é um processo de expansão. Assim como, por exemplo, na metáfora que eu dei do filho que nasce, esse ser, esse filho, essa criança já existe no corpo do homem, só que na forma de uma pequena potenciazinha, que é o espermatozoide. Já existe. Quando ocorre a expansão do homem para a mulher, aí esse serzinho que já existe começa a se manifestar, a florescer. Uma vez que já tem as condições de interagir, aí nasce. Quando começa a interagir, começa a tomar consciência da própria existência, aí essa criança passa então a tomar consciência da existência da sua fonte de onde ela surge, ou seja, os pais. E nesse momento a interação também começa a haver a reciprocidade amorosa e o reconhecimento dessa existência anterior a ela própria, que seria no caso os pais, ok? Da mesma forma ocorre com a entidade vivente. O Senhor Supremo, o Absoluto Original, Vishnu, ele expande a entidade vivente a partir do seu impulso de amor, que é como nós já conversamos sobre na hora que eu mencionei sobre a teoria da mônada. Muitos dos conceitos que são aplicados na ideia de mônada são retirados dos conceitos védicos. Por isso, quando a ideia de que o ser original Vishnu impulsionado para criar ou para manifestar ou para expandir-se, esse impulso ele é baseado no impulso de amor, que deseja expandir o amor naturalmente pelo fato de ser um ser amoroso, e todo ser amoroso naturalmente deseja expandir essa sensação de amor ou esse estado de amor, e esse estado de ser amor se espalha ao redor de Deus, e esse princípio de espalhar-se ao redor de Deus, o estado de amor, cada centelhinha é um fragmento desse amor chamado
Ananda, ou a entidade vivente, a Jiva, o Atma, Atmananda, a alma plena de amor, ok? Agora, isso explica apenas uma parte do processo, como é que se dá o processo da criação. Por isso que, às vezes os religiosos, de modo geral, os líderes espirituais, os mestres, os professores, os orientadores espirituais, costumam colocar a seguinte frase, a seguinte colocação: voltar ao lar, voltar ao Supremo, ok? Retornar ao lar, retornar ao Supremo. Então, essa frase, ela é verdadeira, tá? Ela, inclusive, aqui para os Vaishnavas que estão me ouvindo, é uma frase bastante comum, essa frase, né, utilizada, ela foi apresentada, ela foi aplicada pelo fundador, o mestre espiritual, o primeiro, né, o mestre espiritual mais importante da sociedade Vaishnava nos últimos 100 anos de história, não é? Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e ele é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON, e ele utilizava bastante esse aforismo, né? essa frase, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Agora, quando nós analisamos a frase voltar ao lar, voltar ao Supremo, o nosso raciocínio imediato imagina um retorno de um local onde você sai. Por isso, como consequência dessa interpretação imediata, a consequência desse conceito, de entender o conceito como sendo automático, no sentido de que, uma vez que você tem a frase voltar ao lar, voltar ao Supremo, isso necessariamente indicaria uma saída de um ambiente original. A consequência desse pensamento é a ideia de que a alma cai, ou a alma sai do reino de Deus, ou cai do reino de Deus, e aí se cria uma série de conflitos, mesmo dentro das sociedades Vaishnavas, para tentar explicar o conceito. Porque a ideia de voltar ao lar, voltar ao Supremo, necessariamente, entre aspas, implicaria numa saída de um local original. Mas acontece que, nessa metáfora, nós colocamos, o bebê sai de dentro do corpo do homem e vai para o ventre da esposa. Depois a esposa vai a um hospital. E aí então o bebê retorna para o homem. Sai do homem, depois retorna para os braços do homem, não é? Quando o médico pega o bebê, primeiro fica em contato com a mamãe, que é a que assim, a mais tem direito no amor ali daquele bebê, pelo todo o sacrifício que ela fez, por todo o esforço que ela fez e que vai continuar fazendo pelo resto da vida. Então ela é a primeira a ter o direito a esse amor. Inclusive, a maior felicidade do homem, inclusive, é ver a mãe assim, tendo aqui o primeiro momento de carinho e de amor ali, convivendo ali com o seu filho. Então o homem fica satisfeito de ver a mãe feliz com o seu filhinho. Agora, depois então o filho volta para o homem, sai do homem e volta para o homem. Mas para voltar ao homem, o bebê foi para o ventre da esposa, depois foi para o hospital e finalmente voltou para casa, que é onde originalmente, possivelmente, né, o bebê tenha sido produzido, em casa. Pode ser que tenha sido produzido em algum lugar por acidente, mas de um modo geral os bebês são produzidos em casa. E aí, quando a mamãe volta para casa com o bebê nos braços, o bebê retornou à casa. Originalmente o bebê estava em casa com o pai, mas depois o bebê saiu e foi e voltou. Então o bebê volta a casa, de um local para o local de onde ele realmente não saiu, ele já estava ali. E ele apenas retorna para aquele local. Só que ele estava ali de uma maneira inconsciente, de uma maneira imanifesta, ele estava na forma de uma potência. E agora ele retorna ao lar de uma forma muito melhorada, consciente, já não mais como potência manifesta, mas como potência manifesta e consciente. Então ocorre de fato um retorno, mas não necessariamente que o ser sai daqui do ponto original conscientemente. Por isso que se cria um pouco de confusão na cabeça das pessoas na hora de interpretar esse aforismo, voltar ao lar, voltar ao Supremo, justamente pelo fato de que
A análise mecânica imediata, dualista, assim, tridimensional, é óbvia, é essa. Voltar ao lar, voltar ao Supremo, automaticamente implica que saímos de um local. Ok, isso é um fato, realmente saiu, porque o bebê, ou a criança, quando vai para o ventre da mãe, da mulher, ele sai do homem e vai. Mas isso não significa que foi uma decisão consciente. Isso não significa que foi uma decisão tomada, pensada e planejada conscientemente. Não, um processo em que o homem decide fazer isso. Assim, da mesma forma, a alma, ela não toma decisão consciente de sair do reino de Deus ou de sair de Deus. Essa decisão, ela parte primeiramente do ser consciente original, que é Deus. Agora, quando a alma, então, evoluída, consciente, completamente consciente de que existe aí o Pai Supremo, etc., então ela retornaria ao lar, retornaria ao Supremo, mas já no estado consciente, não no estado imanifesto, no estado de potência. É aí que nós podemos, então, entender o conceito natural que é utilizado por muitos dos mestres e professores espirituais, que ensinam que nós devemos voltar ao lar, voltar à casa, voltar ao reino original e retomar a nossa posição original enquanto alma, etc. Mas não no sentido necessário, imediato, de que a alma tomou uma decisão consciente de sair dali, mas sim que foi um ato involuntário, partindo do princípio original do impulso de Deus de manifestar a entidade vivente, ok? Muito bem, isso faz sentido, mas o porquê o mundo material, então, seria criado? Para quê? Se a alma, nesse caso, no processo de expansão, a alma não teria, então, nenhum princípio de culpabilidade. Então todas as teorias de afelonia, a teoria da queda da alma, do livre-arbítrio, a teoria da mônada ainda passa. Mas as teorias de queda da alma e de livre-arbítrio, elas não passam nesse critério porque a alma não teria tomado a decisão de sair e tampouco teria cometido algum crime que justificasse a expulsão dela do paraíso, que são essas duas teorias mais utilizadas aí no universo dos religiosos de modo geral. Ok? Mas quanto à teoria da mônada, ela ainda passaria de certa forma, porque embora o conceito de criação não seja válido dentro do princípio védico, a ideia de que ela teria sido implantada no mundo material poderia ainda se justificar. O problema é que o mundo material ele é cheio de misérias e sofrimentos. Por que um ser que cria pelo princípio de amor faria isso com sua centelha divina, que seria no caso uma sementinha inocente que vai se desenvolver para aprender apenas o que seria o ápice do processo evolutivo, que é a capacidade de amar, e colocaria no mundo material. Bom, então agora eu já dei algumas explicações anteriores sobre o motivo pelo qual, e agora eu vou dar a explicação védica do porquê finalmente o mundo material ele é criado. Nós já sabemos que o mundo material ele é uma realidade holográfica, ok? Agora, por que essa realidade holográfica que nós chamamos mundo material foi implantada aí, foi colocada aí? Muito bem, veja bem, olha só. A entidade vivente, ao ser expandida pelo Senhor Supremo, possui com ela aquelas três qualidades que são as qualidades principais, que é a eternidade, poder e... Poxa, esqueci a terceira. Amor. A mais importante. Desculpe. É isso. Poder, amor e eternidade. Então, a entidade vivente sai com essas três características. A eternidade vai junto, já está no processo, é natural. Ela vai descobrir isso com o tempo. Agora, o poder e o amor são coisas que a entidade vivente leva consigo, e no momento em que ela começa a tomar consciência da própria existência, essas duas energias aparecem, o poder e o amor. Acontece que a entidade vivente, ela interage com as duas forças, o poder e o amor, só que o poder, desprovido de uma consciência ampla,
provoca sofrimentos, provoca problemas, provoca reações. Porque a entidade, ou qualquer pessoa, qualquer ser vivo, que começa a explorar a natureza do poder, a primeira coisa que ela quer fazer é dominar a outros. Até mesmo porque isso é um princípio original. O próprio ser original, o Senhor Supremo, ele controla todos. Ele controla todos. Portanto, a entidade vivente também tem o princípio, ela tem a tendência de querer controlar os demais. Isso é natural, não é exatamente uma culpa da entidade vivente. Isso é uma condição, com uma consequência, vamos dizer aí, de DNA. Por quê? O próprio original, o ser supremo original, sendo o poderoso original e o controlador supremo de todos os mundos materiais, espirituais, etc., de toda a criação, a entidade vivente possui consigo esse impulso de controle, que não é uma especulação da alma, não é ela que necessariamente inveja Deus e deseja controlar. Não é isso, é uma consequência de DNA natural. Por isso, a entidade vivente, ao entrar em contato com essa capacidade de ter poder, ela deseja controlar os demais. Só que a questão é que, como são muitas entidades viventes, e todas pensando da mesma forma, o que acontece? Ocorre uma tentativa simultânea de todos tentarem se controlarem entre si. E nesse ponto ocorre o conflito. Nessa confusão de tentar controlar um, tentar controlar outro, também o amor está em jogo. Por isso existem grupos que se amam e tentam controlar a outros. Então existe amor e poder numa mistura. O que acontece é que o Senhor Supremo original, ele possui a capacidade de ter poder sem necessariamente machucar os demais. Ou seja, a capacidade de inteligência de Deus permite que ele tenha a interação com a energia do poder sem que isso crie nele um problema psicológico, uma loucura, digamos assim. Na entidade vivente, que é uma centelhinha pequenina, esse contato com essa energia infinita que é o poder mexe com a cabeça da entidade vivente, ela fica assim, tipo, enlouquecida. E com isso, nessa loucura pelo poder, a entidade vivente acaba machucando outras entidades vivas na ânsia de exercitar esse impulso de poder, de controle sobre os demais. E o máximo da capacidade de exercitar esse controle de poder sobre os demais é a crueldade, é praticar a crueldade. Seria controlar uma outra pessoa, maltratar essa pessoa, para promover crueldade com escravizar essa pessoa e depois simplesmente matá-la ou descartá-la como se fosse um objeto qualquer. Esse é o máximo da capacidade do desejo de controle sobre o outro e ao mesmo tempo desprovido do sentido de amor, ou seja, a ausência do princípio de amor nesse sentido que seria a consequência da interação da alma com o impulso de poder levado ao seu extremo, que é a chamada loucura. Um exemplo bastante visual para isso seria o Senhor dos Anéis, né? O sintoma do anel, a síndrome do anel. Quando o Sméagol, o personagem, pega o anel, ele enlouquece, o poder do anel enlouquece. É mais ou menos o que acontece com a entidade vivente, que ela deseja explorar essa natureza de poder e enlouquece, ok? Agora, veja bem, isso não acontece necessariamente imediatamente. A entidade vivente, ao ser expandida, ela está dentro do reino de Deus, ok? Agora, o reino de Deus é semelhante a vamos dizer assim, como se fosse uma mesa cheia de algodão molhado. Então as centelhas, quando você tem algodão molhado, você coloca sementes, elas brotam, germinam. O reino de Deus é fértil, é orgânico, é vivo. A entidade vivente em contato com a energia do reino de Deus começa a brotar, a germinar, ou seja, a tomar consciência da própria existência. Só que ao fazê-lo, se ela toma consciência da própria existência enquanto ela ainda tem a inclinação de explorar o poder, o que acontece? O reino de Deus vai se tornar um caos semelhante ao mundo material, ao universo material, ao mundo, ao planeta, etc. Os outros universos, não sabemos o rolo que dá em outros planetas por aí. Tem planetas humanos que estão em piores condições que o nosso e tem planetas humanos que já estão em melhores condições moralmente falando. E existe sempre assim.
um melhor e um pior. No universo, na vida, sempre assim. Tem alguém melhor e alguém pior. E com relação ao grupo, coletivo, o ser humano também acontece a mesma coisa. Existem planetas que estão em condições melhores, existem planetas que estão em condições piores, e nós estamos aí na nossa batalha da evolução. Agora, a situação é caótica, porque ocorre muita desavença, muito conflitos, etc. Se a entidade vivente se torna consciente dentro do reino de Deus, com essa característica de tendência a explorar o poder e controlar os demais, o que acontece, o reino de Deus ou o mundo espiritual seria um caos, se tornaria um caos. Bom, agora, supomos que eu seja Deus, ok? E eu já sei que você, enquanto minha centelha divina, tem essa tendência. Essa tendência não é culpa sua, não seria culpa sua. Se alguém tem que ser culpado disso tudo aí, esse alguém seria eu. Eu seria o principal culpado. Primeiro porque eu sou o poderoso supremo e a sua inclinação para querer ser também um ser poderoso vem de mim originalmente. Portanto, o DNA que está em você é encontrado em mim. Se alguém é o responsável, o culpado por essa situação, se a questão é vamos encontrar um culpado, então esse culpado deveria ser primeiramente eu, ok? Agora, a questão é a seguinte, não tem necessariamente o culpado na história, só que o Senhor Supremo, ele é o responsável original por essa inclinação da entidade vivente, não é uma criação da alma, não é a alma que, de repente, como a teoria felônica, tem o Lúcifer que fica zangado e invejoso e vai lá e cria confusão. Então, essas tentativas de mitologicamente ou metaforicamente explicar o que acontece na origem, elas podem ser úteis por um certo período de tempo, mas depois elas se tornam inúteis e até contraprodutivas depois que nós crescemos e amadurecemos um pouco mais. E nesse caso, o que se dá é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Nós estamos selecionando as compreensões que nós já temos e verificando que essas formas de entender a situação, elas não são muito precisas. E aí estamos nos apoiando nas explicações védicas para que fique mais preciso e mais fácil. É isso que nós estamos fazendo agora, por isso a compreensão adequada para se entender o fenômeno é justamente esse. A alma não tem culpa nenhuma de ter esse impulso de poder. Tá? É uma situação existencial. Deus é poderoso, a alma também quer ser. E aí ela vai explorar. Só que para que ela possa explorar, essa característica e ter a chance de ser um senhor, de ter poder nas mãos e experimentar as consequências disso e aprender a lidar com o poder e balancear amor e poder de uma tal forma que o amor esteja em primeiro plano e o poder esteja subordinado ao amor, isso demora, isso requer, é como uma flor que vai não é assim, de um dia para a noite que uma árvore se forma, né? Vai ali, vai crescendo. Então, a entidade vivente, para florescer e desenvolver essa maturidade, essa compreensão existencial de que eu sou um aspecto de Deus, mas enquanto aspecto de Deus eu sou amor, isso pega um tempo. É como, por exemplo, a qualidade de amor é a qualidade mais interna, é a qualidade mais... seria a qualidade interna de Deus. A qualidade de poder é uma qualidade externa, no sentido de que o poder, com o poder, o Senhor, ele pode criar todo mundo material, mas isso, como ele mesmo disse no Bhagavad Gita, na sua manifestação como Krishna, com uma fração do meu poder eu crio todo o mundo material. Isso significa que o poder é uma fração, que não é necessário mais que uma fração para fazer a manutenção. O amor, então, toma conta do resto. E para balancear a nossa concepção existencial de poder e amor, o poder deve se tornar apenas uma fração e o amor deve se tornar o predominante no caso. Só que a entidade viva precisa da experiência de ser um Deus, de ser um controlador, de ser poderoso. A entidade vivente precisa dessa experiência. E como permitir essa experiência para a entidade viva sem que ela se machuque? Porque ao vivenciar essa experiência de ser um Deus, de ser um controlador, a entidade viva vai necessariamente cometer erros, vai machucar a outras e vai se machucar também. Então veja bem, eu enquanto Deus,
posso ver que as minhas entidades vivas vão exercitar essa função de ser com o poder e o amor, só que a princípio elas vão se confundir e vão ficar assim um pouco estressadas com o poder e vão se machucar. Eu já tenho essa visão prévia, porque eu sou, no caso, Deus, tenho a capacidade de perceber isso de futuro. E isso me incomoda muito porque eu sei que elas não são culpadas desse impulso. Eu sei que elas são inocentes e são apenas ignorantes. Então, como é que eu, sabendo que elas não têm culpa disso, vou colocá-las no mundo material para que elas se machuquem e aí consigam entender que devem aprender amor? Eu, enquanto Deus, não conseguiria ter comigo paz, não conseguiria ser feliz, sabendo que os meus filhinhos, as minhas filhinhas estão se machucando por uma coisa que nem é culpa delas, que é uma ignorância delas por conta de que elas não compreendem ainda muito bem o que elas são na essência. Seria injusto fazer isso com as entidades viventes, que são os meus filhinhos, colocá-las num buraco escuro, semelhante ao mundo material, que como nós analisamos é um buraco escuro, é frio, é destrutivo, é mortal, é instável, é deprimente, é muito complicado. E se eu coloco as minhas entidades vivas num lugar assim, para que elas evoluam, eu me sentiria muito culpado ao fazer isso. Eu me sentiria muito mal enquanto Deus, eu não conseguiria nem ser feliz, eu acho que eu não conseguiria nem dormir em paz. É como uma mãe, né? Uma mãe, sabendo que seu filho está sofrendo, ela não consegue nem comer. A minha esposa, por exemplo, às vezes ela fala, olha, eu estive lá e fiquei com vontade de tomar o açaí, mas eu não consegui tomar o açaí porque eu fiquei pensando nos meus filhos que não estavam lá comigo e eu achei que não seria justo eu desfrutar do açaí e saber que eles não poderiam desfrutar também. Então eu não consegui. Isso é o coração de uma mãe, não é? Uma mãe não consegue comer, não consegue dormir, não consegue nem caminhar direito se tem um filho que está sofrendo, que tem um filho que está triste. Uma mãe sofre muito mais do que o próprio filho. Imagina que eu, enquanto Deus, vendo todos os meus filhinhos e filhinhas sofrendo assim, se eu conseguiria ser feliz. Se eu conseguisse ser feliz enquanto Deus, sabendo que todas as minhas entidades viventes, meus filhos e filhinhas, estão sofrendo por conta de um efeito que nem é culpa delas, como é que eu conseguiria ser feliz? Entendeu? Então, eu vou fechar esse vídeo e vou continuar no próximo, porque o raciocínio continua, tá? Eu não quero que esse vídeo corte de repente como outro de trás, porque eu quero dar continuidade no raciocínio. Estou explicando como é o motivo pelo qual o mundo material é criado, tá? Eu agora nesse vídeo eu dei a explicação do motivo, a primeira etapa, porque são várias peças que têm que ser encaixadas. Então essa pecinha que explicaria a primeira etapa, que é o impulso que a entidade viva tem de desejar controlar a natureza, controlar o poder de Deus. É um impulso natural que vem do próprio Deus, que se manifesta na entidade viva no momento em que ela está despertando, e para que as entidades viventes não se machuquem entre si dentro do reino de Deus, é criado o mundo material. Aí você, claro, vem o pensamento, mas espera aí, então, para que elas não se machuquem dentro do reino de Deus, Deus cria o mundo material e coloca elas lá dentro do mundo material para elas se machucarem dentro do mundo material? Esse seria o raciocínio imediato. Mas será que é assim? Vamos ver, tá? Acompanhe aí o próximo vídeo. Namastê.